Bom, muito boa tarde, boa noite ou bom dia que você está vendo esse vídeo agora. Estamos aqui com o professor doutor Jackson Rony, né? Que irá falar hoje sobre a tese, né? O prêmio que ele ganhou como melhor tese do país. É isso, professor? Você pode contar um pouquinho mais sobre isso? Posso sim. Esse prêmio é um prêmio que a CAPES ela é, oferece para as melhores teses de doutorado no Brasil por área, né? Então a minha tese de doutorado ela foi contemplada, né? Ela foi avaliada, é um conjunto de avaliadores que avaliam programas de pós-graduação de excelência no Brasil, conceitos 6 e 7, né? Então a minha universidade é um conceito de excelência, conceito 6 é Unicinos. Então a minha tese foi escolhida por essa comissão como a melhor tese de doutorado do ano de 2012 no Brasil na área de educação. Então eu fiquei muito contente com isso, porque só vem demonstrar que eu vim de um programa bom, né? Que eu fiz um trabalho que foi avaliado positivamente. Eu tive uma orientação de excelência que foi com a professora Edla Eger, né, lá do programa, e eu trago esse prêmio e divido aqui com o departamento de Química e Biologia, porque durante os meus 4 anos de doutoramento, o departamento me apoiou em todos os sentidos, até porque na época eu tinha recém-chegado no departamento. Então eu ia estudar, voltava para dar aula, então eu fiz um esforço muito grande. E agora foi recompensado, porque eu estou muito feliz. Mas esse mérito, ele não é só meu, ele é do programa e é também aqui da UEMA, do Departamento de Química e Biologia. Certo. Professor, qual era o assunto da tese? O Bom, tema principal, o né? tema da tese. Bom, lá no programa eu estava incluído, né, na linha de pesquisa Educação e Processos de Exclusão Social. Então, quando eu fui fazer o doutoramento em Educação, eu fui trabalhar temáticas de exclusão social. E dentro dessa temática, eu resolvi trabalhar da homofobia, né, que é um tema importante, é um tema que deve ser transversalizado nas escolas, principalmente da educação básica, e eu fui tentar compreender como se construiu a ideia, não é, de homofobia, de discriminação contra gays, lésbicas, travestis, trans, e como isso se deu no discurso médico, né? Então eu fiz uma pesquisa documental, onde eu estudei livros de medicina, psicologia e educação, das décadas de 1910 a 1970, onde nesses livros se conseguiu enxergar um conjunto de teses científicas, né, para aquela época, mostrando que os homossexuais eram dessa forma, daquela, eram doentes, tinham distúrbios, eram hormonalmente e endocrinologicamente problemáticos, e isso tudo gerou, não é, um conjunto de ideias científicas. Por isso que nós precisamos ter cuidado com o que a ciência diz, porque a ciência não diz só coisa boa, né? Então se criou um conjunto de ideias que hoje, o que tem hoje de discriminação contra gays ligados à questão da doença, nós temos que perceber que foi em nível de livros médicos que construíram uma ideia, e essa ideia hoje é lida como homofóbica. Então eu estudei isso e percebi que nos livros médicos essas ideias elas caíam para os livros de educação. Então na educação também se transmitiu essas ideias erradas, e eu venho desconstruindo essa ideia, né? Mostrando que não, que nós precisamos fazer um outro tipo de educação sexual, uma educação sexual para a cidadania, para a alteridade, para o respeito às pessoas, não só a questão da sexualidade, mas de gênero, das mulheres, a questão da etnia, a questão das pessoas idosas, a questão das pessoas pobres. Então a tese ela vem trazer esse aspecto positivo para a questão dos homossexuais e para a visibilidade e respeito dessas pessoas que são como qualquer outra. Certo. Outro assunto também, professor. Hoje é dia 15 de outubro, não é isso? Que é comemorado o Dia do Professor. Bom, a nossa pergunta é o seguinte: se eu, por algum motivo, você é feliz com essa sua profissão de professor?
Bom, felicidade se constrói, ela não é dada, tá? Eu não acredito em felicidade plena, eu não acredito na grande felicidade que a gente vai encontrar um dia, eu não acredito nisso. Eu acredito que a felicidade é construída. Então, como profissão, eu construo todo dia a minha felicidade como professor, estudando, fazendo boas aulas, planejando, interagindo com os alunos, pegando na mão dos alunos, ouvindo mais do que dizendo, né? Eu tinha tudo para me ser um técnico de nível superior, eu sou formado em farmácia, eu fiz clínica, eu fiz laboratório, mas eu não me encontrei junto com o microscópio, né? Eu me encontrei dentro de uma sala de aula. Então, se existe uma felicidade construída, eu construí e continuo construindo, porque o dia de hoje é para a gente refletir muito sobre a importância desse docente. Não aquela visão romântica do professor, né, daquela beleza, as pessoas chegam dizendo, então, quem é médico, quem é juiz, quem é engenheiro, foi formado com professor. Tudo bem que foi, mas não é essa ideia romântica do professor como grande, não. Eu tenho o professor como um cidadão ou uma cidadã, não é? Que tem um trabalho intenso, que interage muito com as pessoas, que constrói identidades, não é? Que reconstrói identidades, que facilita a aprendizagem. Então o dia de hoje é muito bonito, né? O dia de hoje é para que a gente repense sempre que essa profissão ela é nobre, ela é uma profissão de muita responsabilidade. Então o professor e a professora precisam ser éticos. Então o que eu digo hoje da profissão é que eu amo muito estar como professor, né? Porque ser professor é uma construção diária. Então todo dia eu me construo, me constituo, estudo, reavalio, aprendo muito com os estudantes. Então eu aprendo muito com meus alunos. Certo. Professor, para fechar a nossa entrevista, a gente queria saber qual o recado que o senhor dá para os alunos que querem ser futuramente professores? Inclusive hoje, né, essa tua pergunta é muito interessante, Wenderson, porque inclusive hoje eu trabalhei num projeto de extensão numa escola pública municipal lá no Maracanã, e hoje eu fiz uma dinâmica lá com as professoras e os alunos, né? Tipo, vocês querem ser professores e professoras, né? Então foi muito legal, porque muitas pessoas têm uma imagem muito deturpada dos docentes, né? As pessoas acham que os professores ganham mal. Não ganha, não é que ganhe bem, não é? Mas um professor que consegue fazer um trabalho de qualidade, ele ganha bem como outro profissional. Ele precisa poder investir na sua profissão e que as pessoas consigam compreender o discurso dele. Agora, o discurso dele só pode ser compreendido se ele fizer um bom discurso, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui hoje para vocês, né, como a ideia central dessa tua inquietação, né, dessa tua entrevista, é que nós precisamos buscar sempre, né? Buscar sempre e estar preparado para o novo. O docente tem que estar preparado para o novo, ele tem que ser inquieto todo o tempo, né? E interagir com os alunos. E muitas das vezes ouvir mais do que dizer, porque a gente aprende ensinando. Certo. Professor, eu queria agradecer por sua entrevista. Só lembrando que esse vídeo vai estar agora disponível no CCB, né, que é na página da UEMA, e você pode já acessar. Okay? Tá certo, muito obrigado.